Olá, eu sou a Fátima do Centro Espírita Mansão da Esperança. Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos fazer a preleção da semana do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos nos ligando, vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente. Ao exalar, vamos relaxando todo o nosso físico. Respira e solta, bem devagarzinho. Vamos relaxando o nosso físico. Vamos nos sentindo em harmonia com toda essa espiritualidade que já está conosco. Sentindo a presença do nosso mentor individual. Sentindo a presença do mentor da Casa Semi, sentindo a presença de Maria, a mãe de Jesus, que com o seu manto azul ela vem e nos envolve. E este azul vai penetrando em nosso corpo, vai nos deixando tranquilos, serenos. E juntos com toda essa espiritualidade, com Maria, vamos sentindo a presença de Jesus, o nosso Mestre. E juntos, com Jesus, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai. Agradecendo a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Agradecendo a Ele pelo dom da vida. Agradecendo a Ele por estarmos aqui hoje, reunidos, por esta oportunidade que Ele tem nos dado. E assim, agradecidos, vamos dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim, amparados e protegidos por toda essa espiritualidade, vamos pedindo permissão para iniciarmos a nossa preleção do dia de hoje. Não separeis o que Deus juntou. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Registra que os fariseus aproximaram-se de Jesus e, tentando-o, perguntam-lhe se é porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus observou que no princípio Deus o fez macho e fêmea e que, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e que, por isso, não separe o homem o que Deus juntou. Os fariseus, então, voltaram a perguntar por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la. Jesus respondeu que Moisés aqui desta maneira pela dureza dos corações, mas no princípio não foi assim. Então Jesus disse que Moisés fez essa lei por causa da dureza dos corações, da dureza nossa, né? Naquele momento, naquele tempo, estávamos muito duro um com o outro e a gente não levava desaforo para casa, não é verdade? Hoje está diferente, né? Está diferente? Creio que não, né? A gente precisa mudar. A gente precisa melhorar. Todos nós, para que tenhamos um mundo melhor.
Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, né, que foi Mateus quem escreveu para nós, não separeis o que Deus juntou, nos dias de hoje, está acontecendo muito fácil isso. As pessoas casam e descasam com uma facilidade, não tá? Se separam com uma facilidade. Por que será? Será que é por puro egoísmo? Será que estamos sendo egoístas? Creio que sim. Porque quando a gente namora, que a gente fica noivo, tudo tá bom, né? A gente aprende a perdoar, a gente conversa bastante. E aí quando a gente casa, com o passar dos anos, cadê a conversa? Muitos casais nem se falam mais, nem bom dia, nem olá, como você tá? Você tá boa? Como se acordou hoje? A gente faz isso? Será que fazemos? Creio que não. Então nós precisamos estarmos sempre vigiando. O que eu ando fazendo para o meu companheiro? O que eu estou fazendo de bom para ele? Já pararam para pensar? Nunca pensar no que o outro está te fazendo. Pensa mais no que você está fazendo. Porque tudo que a gente faz, a gente recebe em troca. Eu estou dando aquela atenção que eu dava no comecinho? Eu estou sendo honesta com ele como eu era no começo? Eu estou tendo paciência com ele como eu tinha? Tolerância? Então, se nós pararmos primeiro e pensarmos o que nós andamos fazendo, tanto a mulher quanto o homem também, né? Ele vai trabalhar, sai correndo, vai trabalhar, volta para casa, quer comer, já quer deitar, dormir, ou quer assistir um jogo em paz. Não pensa que a mulher ficou ali o dia inteiro, ou que a mulher também foi trabalhar, também tem os seus afazeres fora, afazeres dentro. E se ajudasse ela, não seria melhor para que os dois ficassem juntos, terminassem juntos, estivessem juntos? A gente já parou para pensar como seria melhor? Porque quando a gente casa, tem a festa, né? A gente combina junto as músicas que vão tocar na cerimônia, que vão tocar no salão, não é assim? A gente combina tudo junto, não é? A gente vai junto fazer a degustação dos doces, dos salgados, ver o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente pode, o que a gente não pode gastar. E por que não, quando a gente casa, não continuarmos assim? Já pararam para pensar que esses casamentos que estão se dissolvendo por aí é por falta de diálogo, por falta de compreensão, de orientação, um com o outro? Já pararam para pensar que a gente está sem tolerância com ele? A gente tem tolerância com tantos na rua, no nosso trabalho, e chega em casa não tem com o nosso marido, com nossa esposa, com nossos filhos. Já paramos para pensar sobre isso? É isso que Jesus quis nos dizer. Quando Deus une, quando a gente casa por amor, por afinidade de almas, a gente não se separa. Porque realmente a gente se ama. A gente acaba tolerando o erro do outro. A gente acaba aceitando o modo do outro e o outro acaba aceitando o nosso modo. Acaba nos tolerando como somos e não como nós gostaríamos que eles fossem, né? Então, nós precisamos entender isso.
E se tá tão difícil assim, por que não um diálogo, uma conversa? Você poderia mudar? Eu não gosto quando você tem essa atitude perante as pessoas, ou quando nós estamos sozinhos, você me trata dessa maneira. Gostaria que você me tratasse de igual, gostaria que você me amasse realmente, mas falar numa boa, conversar com os nossos cônjuges, ter esse diálogo de paz, de amor, de carinho. É disso que nós precisamos para não ter tantas desavenças, né? Principalmente se nós temos filhos, se estamos com filhos, né? Se nós, dessa nossa união, surgiram filhos, eles sentem quando o pai e a mãe se separam. Eles sentem falta daquele que foi. Eles sempre sentem falta. E nós precisamos entender o lado também dos nossos filhos. Porque quando eles vieram para nós, eles vieram com nós dois juntos. E de repente, um vai embora. Então, nós precisamos começar a entender que nós fizemos uma família. Nós construímos uma família. E essa família, a responsabilidade é de nós dois. Não é só de um, é dos dois. Nós dois precisamos estar sempre presente. Nós dois precisamos estar sempre em união para que os nossos filhos sejam pessoas de bem. Quando Jesus respondeu que Moisés ele precisou fazer essa lei por causa dos corações endurecidos daquela época, era porque todos eram muito rude, dente por dente, olho por olho. Você me faz isso, eu te faço aquilo. Você me dá um tapa na cara, eu te dou tapa na outra. Na tua também. Você me tira uma coisa, eu tiro de você a outra. Só que a lei de Deus não é essa. A lei de Deus é amor. A lei de Deus é fraternal. É união. É sabermos entender o nosso próximo, o nosso irmão. E esse irmão também é esse que casou com nós, esse que convive conosco. Todos somos irmãos perante Deus. E se nós nos comprometemos com Deus de estarmos juntos em uma união, nós precisamos fazer por merecer. Como que a gente vai fazer isso? Lutando por essa união, né? Como que a gente vai lutar? Dialogando um com o outro. Quando um fala, o outro fica quieto. O outro escuta. Não ficar preocupado no que você vai responder. Fica preocupado em ouvir o que o outro está falando. O que o outro está falando? Como eu posso melhorar, né? Depois sim você fala o que você gostaria de falar. Com amor, com carinho. E explica as suas atitudes. Peça perdão, perdoe. Quem perdoa é divino. Quem sabe perdoar realmente é divino. Então, nós precisamos compreendermos que além da união dos sexos, deve haver a união de almas, a afinidade espiritual entre nós. Nós temos essa afinidade espiritual. Se casamos, é porque nós temos, certo? Então, nós precisamos lutar por esse casamento.
e não logo de cara já ir rompendo com ele, já ir desmanchando essa união. E lembrando sempre que se tiver filho, é mais difícil esse rompimento, porque nós estamos incluindo mais pessoas nessa união. Então nós todos precisamos entender melhor, né? O porquê estamos juntos, o porquê nós nos unimos, nós nos amamos. Dizem, né, algumas pessoas que quanto mais junto o tempo passa e a gente vai se desgostando. Mas não é isso, é o contrário. Quanto mais junto, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos compreendendo o outro. Nós vamos entendendo como é o outro, qual o gosto do outro, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o gênio do outro. Nesse entendimento, a gente vai procurando a compreensão. Por exemplo, se quando meu marido, vamos supor, está muito tenso, muito nervoso, é melhor não falar nada. Deixa passar. Quando ele ficar calmo, tranquilo, aí sim, aí vai lá e fala: o que aconteceu? Por que você estava tão nervoso? Nós ficamos chateados. Eu fiquei chateada com o que você fez, com a sua atitude. E não quando todos estiverem exaltados. Aí não dá para conversar. Aí gera briga, gera desentendimento, né? Então tem um advogado, né? Que eu conheço esse advogado. As pessoas vão lá para fazer o divórcio. Só que antes de fazerem o divórcio, ele faz uma preleção. Ele fala com eles: olha, vocês já experimentaram a conversar um com o outro nas dificuldades, principalmente nas dificuldades? Vocês já experimentaram dividir um com o outro as dificuldades? E faz uma preleção sobre casamento, sobre a união de dois seres, né? E depois que ele faz essa preleção de uns 20 minutos, ele pede que eles fiquem uma semana refletindo sobre e depois voltem para fazer o divórcio, para dar início às papeladas. Até outro dia ninguém tinha voltado. A maioria não volta. Por quê? Porque para a maioria o que está faltando é o diálogo. Essa conversa que é tão difícil, né? E deveria ser tão fácil entre duas pessoas que moram na mesma casa, dormem na mesma cama. Deveria ser mais fácil essa conversa, de conversar, de expor os seus sentimentos, ouvir o sentimento do outro. Não deveria ser mais fácil? E, no entanto, parece que fica mais difícil. Por quê? Por que a gente se torna dois estranhos? Se no começo nós éramos tão unidos, tão iguais, o que aconteceu? Por que esfriou esse relacionamento? Por falta de diálogo, pela pressa, por falta de tempo, de correria, de não parar, sabe? Nem que seja um minuto da sua vida e dar um beijo no seu marido ou na sua esposa e dizer: eu te amo. 1 minuto todos os dias, não custa nada, né? Dar um beijinho e falar: eu te amo. O que custa?
Nada, não é mesmo? E pegar um dia para conversar, para falar sobre os seus sentimentos, mesmo que não seja em relação a eles, seja em relação a outras pessoas. Conversa, fala o que você anda sentindo da vida, o que você anda sentindo do mundo. É tão bom a gente conversar. Confiança, precisamos voltar a ter aquela confiança que tínhamos no início, né? Aquela confiança que quando a mãe falava, o que vocês estão falando aí? E a gente dava uma olhadinha um para o outro e dava uma risadinha. Era só entre nós. Por que não isso hoje também? Por que não voltarmos a termos essa confiança, esse amor, esse carinho um com o outro? Então, nós precisamos a continuarmos a nossa vida. Não que o divórcio seja totalmente errado. Quando a gente já tentou de tudo, que a gente fala pro outro, né? Tanto o homem quanto a mulher, que a gente não gosta que ele faça isso, que a gente preferia que ele fizesse dessa maneira, ou porque ele não é como quando nós nos conhecemos, porque ele não volta a ser daquela maneira, o que aconteceu. Quando a gente conversa, quando a gente procura perdoar, e não deu, infelizmente não deu, precisa do divórcio, o importante é que sejamos amigos, que as nossas almas não se rompam, que as nossas almas continuem amigas, sem desavenças. Só separa a carne, mas as almas continuam ligadas pelo bem nosso, pelo bem dos nossos filhos. Nós precisamos estar sempre juntos, sermos amigos, sempre, sempre, né? Só que tem uma coisa, o divórcio não vai solucionar nada. Quantas pessoas que a gente escuta em vários lugares que a gente anda por aí, né? Que a gente vai fazer auxílio, vai ouvir as pessoas, auxiliar. Quantas que a gente escuta que estão arrependidas da separação, que estão, se antes tivessem escutado, não teriam se separado. Então, para que isso não aconteça conosco, vamos entender. Vamos entender o nosso irmão, entender aquele que está conosco, aquele que nós nos comprometemos a estarmos juntos até que a morte nos separe. Vamos compreendê-lo, tratá-lo melhor, tanto o homem quanto a mulher. Procurar tratar com mais carinho, com mais amor, né? Porque a lei de Deus é essa, é amor. É só isso que Deus pede pra gente, que tenhamos amor um pelo outro, que sejamos, quem ama, perdoa. Quem ama tem solidariedade, fraternidade, compaixão. Então vamos aprender a amar realmente. Quem ama não é egoísta, né? Tem uma historinha que eu ouvi essa semana, essa história. E eu achei interessante de trazer aqui para vocês, porque às vezes a gente acha que tudo que é bom para mim é bom para o meu marido. Tudo que é bom para o meu marido acha que é bom para a esposa, e às vezes não é, né? Nem tudo que é bom para mim é bom para ele, não é? Então vamos entrar num comum acordo para que tenhamos paz em nosso lar, para que tenhamos paz em nossa vida. Então é uma historinha que tinha um macaquinho que ele era muito bonzinho, muito bonzinho. Ele
A vida dele era ajudar as pessoas. Ele gostava muito de ajudar. Ele queria estar sempre ajudando. Ele ajudava as pessoas de todas as maneiras que ele podia. E um dia ele estava assim, na beira de um rio, e ele viu um peixinho nadando. E ele viu que o peixinho se debatia. E aí ele falou, nossa, coitadinho, ele vai morrer afogado. Eu preciso tirar esse peixe da água, senão ele vai morrer afogado, ele está se debatendo tanto. E o que ele fez? Ele tirou o peixe da água. E o peixe, aí que se debateu mais ainda. Aí ele falou, já sei. Pôs a mão nele, ele estava muito frio. Vou levar ele para minha casa para deixar ele mais quentinho. E já tá noite, nós vamos dormir. Aí ele levou para casa dele, ofereceu comida, mas o peixinho não pegou. E o peixinho continua se debatendo, um pouquinho mais lento, mas se debatia. Aí ele cobriu o peixinho com um cobertor para deixar ele bem quentinho. E aí ele parou de se debater, ele falou, ele dormiu, ó. Ficou quentinho, dormiu. Amanhã a gente conversa. E aí o macaquinho também dormiu. Quando foi pela manhã, ele foi descobrir o peixinho e ele viu que o peixinho tinha morrido. Aí ele pensou, poxa, mas eu tirei ele d'água justamente para ele não morrer. Como que ele morreu? Né? Ficou pensando, acho que porque ele tinha que morrer. Ele não entendeu, o macaquinho não entendeu que o que é bom para ele não é bom para o peixinho. O peixinho, ele precisava da água. Assim somos nós. Nós precisamos entender o outro. O que é bom para mim, nem sempre é bom para o outro. Então, vamos levar essa reflexão e vamos tentar ver onde a gente pode mudar. Que Jesus esteja com todos nós, principalmente essa semana de muita luz, muita paz. Eu desejo que todos vocês tenham muito amor em seus corações, que se por um acaso alguém estava pensando na separação, antes, pensa com mais carinho. Peça para conversar com o seu cônjuge, ver o que está acontecendo. Que Jesus ampare a todos. E vamos assim, fechando os nossos olhos novamente e pedindo a Deus que nos dê muita luz, muita paz, muita sabedoria para podermos lidar com nossas vidas. Vamos assim, pedindo a Deus que nos oriente para que tenhamos mais harmonia em nossos lares. E assim nós vamos pedindo por todos os nossos irmãos do planeta Terra, por todos esses que estão pensando em separação, para que antes eles tentem o diálogo, tentem entender um ao outro. Vamos assim também pedindo por todos esses nossos irmãos que estão desencarnando, por todos esses que estão em hospitais sofrendo com dores. Vamos pedindo em geral por todos os nossos irmãos do planeta Terra que estejam passando por dificuldades, tanto morais, espirituais, físicas. Que todos possam ter o conforto, que todos possam ter a sabedoria e o entendimento, a compreensão para uma vida melhor. E assim nós vamos agradecendo a Deus por mais um dia de preleção, por mais um dia de estarmos juntos, conversando sobre o Evangelho de Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, muita paz em seus corações.